Um dos principais produtos que nos procuram para fazer importação é pneu. E nesse vídeo de hoje eu vou dar todos os principais aspectos que você precisa saber para se tornar um importador desse tipo de produto. Hoje nas nossas redes sociais nós recebemos diversos comentários e pessoas perguntando sobre importação de pneu. Se é viável, se existe a possibilidade de importar, qual que é o custo, qual que é a quantidade mínima, qual que é o tempo, de chegada aqui no Brasil. E eu vou te explicar cada um desses aspectos para que você possa entender um pouco mais. Mas antes da gente continuar, eu preciso te pedir aqui para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho. 2 vezes por semana nós iremos disponibilizar vídeos novos com conteúdo sobre importação, empreendedorismo e um pouco também sobre a nossa economia. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouco mais sobre a certificação. Para fazer a importação de pneu e a comercialização é necessário uma certificação do Inmetro. E qual que é o papel do Inmetro quando a gente olha para o comércio exterior? Basicamente, o principal papel do Inmetro é trazer segurança para as pessoas. Então imagina você vai numa loja, faz a compra de um pneu que não esteja certificado, ou seja, a gente não sabe se ele segue ou não as regras e as normas de fabricação e porventura possa acontecer algum tipo de problema por ter sido mal produzido ou usado produtos de má qualidade. Então o principal papel do Inmetro hoje é justamente trazer essa segurança para quem vai utilizar esses produtos. Por isso que todo e qualquer pneu que tenha rodagem em vias públicas, rodovias, estradas, é necessário que tenham a certificação do Inmetro. Por isso que muita gente acaba deixando de fazer essa importação devido ao alto custo. Porém, existe a possibilidade de você negociar diretamente com algumas empresas que já possuam esse tipo de certificação e que eles possam conceder através de uma carta, de uma autorização, para que a sua empresa possa fazer a importação sem necessariamente efetuar o registro. E vale ressaltar também que em alguns outros produtos, não é o caso de pneu, mas em alguns outros produtos, cada importador precisa ter a sua certificação. Então é importante você aproveitar, já que para esse tipo de produto é possível uma empresa compartilhar com a outra e achar já de início o seu fornecedor ideal para que ele possa te passar essa autorização e você importar sem necessidade do registro do Inmetro no seu CNPJ. Outro aspecto que influencia muito na possibilidade, na viabilidade ou não da importação de pneu é com relação à quantidade mínima. Hoje a gente sempre fala que no aspecto geral não existe um valor mínimo para você fazer importação. Você pode importar $1.000, $2.000, $3.000. O que vai determinar a quantidade mínima é justamente o mínimo que o seu fornecedor ele vai exigir. Então pode ser meio container, pode ser um container, pode ser um pallet, depende muito do produto. Como a gente está falando especificamente de pneu, eu vou trazer a informação sobre pneu. E o mínimo para que você possa fazer uma importação é um container de 40 pés. Para poder otimizar os custos, ocupar bastante espaço, diluir esses custos numa quantidade um pouco maior. Então é importante a gente perceber que pneu, quando a gente está falando de pneu, pode ser de qualquer tipo de veículo, trator, moto, carro, caminhões, bicicleta, enfim, são vários tipos de pneu. Então, para a gente ficar centralizado em 2 tipos, quando a gente está falando de pneu de carro, geralmente cabem em torno de 1.700 unidades. Isso vai depender muito do modelo, vai depender do tamanho, se é para caminhonete, se é para carro de passeio, se é aro 14, 15, 16, vai depender muito do tamanho. Mas, no geral, em torno de 1.700 unidades. Quando a gente está falando da quantidade de pneu para caminhão, a gente sabe que é um pouco maior, O pneu de um caminhão ele é muito maior do que de um carro. Então a quantidade ela acaba caindo drasticamente. Quando a gente está falando de pneu de caminhão, cabe em torno de 300 unidades por container. E dentro desse volume, é importante a gente observar também que existem mínimos por modelos, O que isso quer dizer? Digamos que você vai fazer uma importação de pneu para caminhão. São 10 modelos diferentes, sejam tamanho, banda, enfim. Geralmente o fornecedor ele pede também um mínimo por modelo. Então pode ser, durante a composição do seu mix de produto, você precisa comprar apenas 5 modelos ao invés de 10.
porque você não vai conseguir compor a quantidade mínima para que caiba em um container. Então, toda essa negociação você deve conversar com o seu fornecedor também. Agora você deve estar se perguntando, né? Quanto tempo demora para chegar tudo isso aqui no Brasil? Bom, isso vai depender muito do tipo de pneu, do fornecedor que você está negociando. Quando a gente vai colocar numa escala de tempo, precisamos saber, né, que tem produção, embarque, liberação aqui no Brasil. Então o tempo de produção ele varia entre 15 e 30 dias, dependendo do modelo e da quantidade, tá? Isso pode alterar de cada fornecedor também. Uma vez que o produto está pronto, que você realmente vai fazer o embarque, depois que ele embarcar, até chegar aqui no Brasil, você precisa saber também onde você está localizado, qual que é o porto mais próximo, qual que é a frequência de rotas para essa região onde você vai estar fazendo a compra, mas no geral hoje todas as rotas aqui para o Brasil elas demoram entre 35 e 45 dias até chegar aqui. Já a parte de liberação, uma vez que chegou aqui no Brasil, está pronto para fazer a liberação no porto, informar a Receita Federal, fazer o recolhimento dos impostos e posteriormente o carregamento no porto, hoje a gente usa uma média aí de 10 a 15 dias para conseguir concluir todo esse trâmite. Caso você esteja programando uma compra, a principal recomendação que a gente dá é que você faça isso com bastante antecedência. Um aspecto que a gente sempre conversa com os nossos clientes é não deixe o seu estoque ficar quase acabando ou chegar já no final para poder fazer uma compra de importação. É preciso que você se programe porque realmente tem todo esse prazo de chegada. Isso no melhor dos cenários, né? Pode ser que às vezes aconteça algum atraso, alguma alteração na rota do navio e esse prazo ele se estenda um pouquinho mais, tá? Mas, no geral, são esses os prazos que a gente tem para cada uma das etapas. E agora, por último, e talvez o mais importante, é o valor de investimento. Também vai depender muito da quantidade e dos modelos que você vai estar escolhendo. Mas a gente acompanha muito no mix que tem né, um maior consumo ali. E quando a gente está falando em termos de pneu para carro, os que mais são comprados, importados hoje, são as medidas 175 e 185, aros 13 e 14. Esse tem o maior giro e o maior volume. Acredito que seja por conta dos veículos que hoje circulam aqui no Brasil. Quando a gente está falando desse tipo de pneu, o investimento inicial para um container, né, que é o mínimo que o fornecedor exige, ele varia entre R$300 mil e R$380 mil. Já colocado aqui no Brasil, com os impostos, frete, logística, enfim, todas as despesas pagas até a porta da sua empresa, até onde você quer que o material ele seja entregue, tá? Então, é necessário também, além de ter uma programação de compra, que você tenha uma programação financeira. E como que esses pagamentos funcionam? Geralmente, as empresas, os fabricantes lá na China, eles pedem um pagamento antecipado, como se fosse uma confirmação do pedido, varia entre 10% e 30%, né? Depende muito da negociação, e o saldo ele é pago antes de fazer o embarque. As outras despesas, como frete, impostos, taxas portuárias, movimentação e frete nacional, frete rodoviário, você vai pagar quando a mercadoria chega aqui no Brasil. Então eu costumo falar muito para os nossos clientes que a maior dúvida dos importadores ou a maior receio dos importadores é justamente pagar todo esse monte de dinheiro antecipado. Mas eu sempre falo que é um antecipado parcelado, ou seja, você consegue se programar dentro do seu fluxo de caixa. E o prazo dos desembolsos vai oscilar conforme o que eu comentei anteriormente com relação aos prazos de importação, tá? Caso esse vídeo tenha sido interessante para você e tenha ajudado, espero que sim. Se ficou alguma outra dúvida, deixa os seus comentários aqui. A nossa equipe de suporte ela vai ter o maior prazer em poder te responder todas as suas dúvidas e para nós é extremamente importante saber que estamos contribuindo aí para o seu crescimento e para a mudança aí do seu negócio de muitas vezes uma empresa regional, local, para uma empresa que opera no mercado internacional, tá bom? Então, deixa aqui seu comentário e contribui para que o nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas. Agora, se você assistiu esse vídeo até o final e não se identificou com a importação de pneu, mas mesmo assim quer continuar trabalhando com importação, meu último vídeo aqui eu falo um pouco sobre como escolher o produto ideal. Ficou interessado, quer assistir? Clica aqui em cima no link e eu tenho certeza que esse vídeo vai poder te ajudar. Só para a gente poder encerrar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.
Toda semana nós disponibilizamos 2 vídeos novos falando sobre importação, negócios e um pouco sobre economia também. Então é isso aí, obrigado e até um próximo vídeo.